E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui mais uma vez numa gravação de mais um episódio. Hoje vai ser fantástico, cara. A gente já começou o podcast, vocês só não estavam participando. A gente está chamando vocês agora para o podcast. Só antes de mais nada, pedir para vocês, vai lá embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, manda para sua vizinha, para sua mãe, para sua tia, para o seu pastor, para o seu diácono, para aquele obreiro de 72 anos que conhece todo mundo na igreja, manda para ele também, manda para o seu amigo que precisa ouvir isso daqui. Gabriel, mas eu não sei o que vai ser dito. Ele precisa ouvir, eu tenho certeza disso, tá bom? Lembrando, eu sou o Gabriel, sou um dos anfitriões, host desse podcast aqui. E é isso, Marcão. Gente, como é que vocês estão? Tranquilo? Marcos aqui falando. É bom demais estar com vocês de novo. E hoje, melhor ainda, porque, como o Gabriel falou, né? A mesa já começou, já tem alguns minutos, bem farta de conhecimento, bem farta daquilo que Deus preparou para que nós fôssemos hoje, né, aqui abastecidos, e com certeza você também vai ser muito abençoado. Então, convida muita gente para assistir, que vai ser maravilhoso. Porque hoje nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que, eu não sei se eu posso chamar ele de professor, pastor, doutor, mas Oséias Varão, ele vai se apresentar aqui para vocês. Para mim, tanto faz. Pode chamar de irmão, pode chamar de pastor, pode chamar de professor, né? Para mim é indiferente. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, né? Fico muito feliz, honrado por me considerarem alguém de interesse, né? Alguém que tem algo para falar, que vocês acharam que merecia ser ouvido. Então eu me sinto muito honrado pelo convite, fiz questão de estar aqui, né? E o meu nome é Oséias Mendes Pereira Varão, né? Sou pastor, sou professor, como você disse, né? Sou advogado, né? Sou muito envolvido também com a militância política. Fui vereador aqui em Goiânia, líder do governo, fui líder do governo na Câmara Municipal, né? E nos últimos tempos eu tenho estado, inclusive, muito ativo na militância política, especificamente nas redes sociais, nas televisões, nos rádios. Hoje eu participo, assim, como comentarista ativo, né, de uma televisão aqui em Goiânia, tem uma rádio em São Paulo e umas 2 rádios aqui em Goiânia ativo, assim, constante. E outras que nos convidam sempre para estar participando. Então, a gente tem essa oportunidade, né, de compartilhar com as pessoas, com muitas pessoas, inclusive, porque a audiência da televisão, inclusive, é muito grande. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, né? Confrontar, inclusive, outras ideias que são diferentes das nossas no debate público. E aí eu estou à disposição de vocês. Que bacana. Bom, professor, na verdade, assim, o nosso contato, né, começou na FACEP, quando o senhor era diretor, né, da Faculdade Assembleana do Brasil. E eu achei muito interessante, né, eu comentei, Gabriel, da necessidade que a gente tinha de ter o senhor aqui à mesa. O senhor contar um pouco para a gente da tua trajetória, né? Eu lembro assim como o senhor entrou como diretor lá na FACEB, na verdade, quando eu entrei, o senhor ainda não era o diretor, depois o senhor passou para a diretoria, e aí veio as eleições, o senhor entrou, né, pela política. Como é que foi essa transição? Não, na verdade, vamos de antes. Como é que o senhor chegou no direito? Por Sim, que direito? Por que o direito, né? Por que esse curso? Porque o direito é um negócio meio estranho, né? Eu digo isso que eu tenho advogados na família, aí o meu avô, por exemplo, brinca dizendo isso. Ele fala assim, eu nunca me imaginei ser avô de um advogado. Meu avô muito... Interessante, né? Meio estranho. Não entendi o meio estranho, mas tudo bem, vamos lá. Olha só, eu tenho uma origem, assim, pobre. Meu pai, ele trabalhava na zona rural, no Tocantins, hoje Tocantins, na época era Goiás ainda, Araguaçu, cidade de Araguaçu. Então, só para você ter uma ideia, eu morava numa casa de pau a pique, chão batido, coberta de palha. A nossa origem é essa. Nasci por meio de uma parteira, não foi no hospital. E aí, com 2 anos de idade, meu pai veio aqui para Goiânia, foi morar numa invasão que tinha na região do Novo Mundo, Palmito. E aí, de lá para cá, nós estamos aqui na cidade. E meu pai sempre foi uma referência muito grande para mim, assim, de homem, de pai, né, de sabedoria, de direcionamento,
da vida. Meu pai hoje é um muito bem sucedido, é pastor presidente, e começou, né, numa situação como essa que eu descrevi. E desde eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, meu pai sempre falava bem de ser advogado, ao contrário do seu avô. Do meu avô, É o Então, doutor, né? Era o meu doutor. pai, Ele vai ser doutor. Meu pai sempre tinha essa assim, ele falava de maneira positiva da profissão do advogado e dava a entender que tinha o sonho de ter um filho advogado. Meu pai, ele não teve oportunidade de estudar, né? E aí eu comecei já, influenciado por ele, me interessar pelo assunto. Ao longo do tempo ali, você vai crescendo, adolescência, juventude, eu percebi que eu tinha uma tendência muito grande para a área de humanas. Então eu me interessava muito, eu devo ter lido a Bíblia toda com 11, 12 anos de idade, e eu me lembro bem do meu pai, voltando do trabalho de bicicleta, encontrar um livro no lixo, lá jogado. Um livro, mais ou menos dessa grossura assim, de história geral. Lembro que na capa do livro tinha aquelas colunas da Grécia, daqueles prédios da Grécia, assim. História geral. Eu peguei esse livro e devorei o livro. Eu devia ter 12, 13 anos de idade. Então, ou seja, eu estou percebendo que eu tenho uma tendência natural para a área de humanas, que já está casando com a indução que meu pai tinha feito, né? E aí, a partir desse momento, eu estabeleci, vou ser advogado, e nunca tive dúvidas em relação a isso. Então, eu já entrei no ensino médio com essa convicção, já fui fazer depois o vestibular já para direito e entrei no curso, né, concluí, entendo que eu fiz o melhor curso para mim, não vou dizer que é para os outros, mas para mim eu não teria outro curso melhor para fazer, tendo em vista o meu perfil, a minha personalidade, a minha vocação, do que o curso de Direito. Sou muito satisfeito. O curso de Direito, na minha visão, ele é o melhor curso em vários níveis. Todas as áreas que eu já trabalhei até hoje, o direito foi fundamental para mim. Então eu já fui, por exemplo, diretor financeiro da Assembleia Legislativa. Sendo diretor financeiro, o direito foi fundamental para mim. Eu fui assessor financeiro do Tesouro Estadual. Da mesma forma, né, acabei depois me tornando diretor financeiro da minha igreja. Né, eu fui superintendente jurídico da minha igreja, mas tudo isso, fui diretor da faculdade, né, mas tudo isso o direito me deu assim, uma sustentação muito boa para eu lidar com tudo isso, né? Então, sou muito satisfeito com o curso que fiz. Que bacana. E aí, a área do direito, o senhor escolheu alguma área do direito assim em especial? Ou não? Não. O que acontece? Eu comecei a advogar inicialmente, já na época, lá no ano 2000 ainda, eu já fui, por uma questão de oportunidade, envolvido com o direito eleitoral, para você ver como é que é a história, nada é por acaso, né? Sim. Então, já me envolvi com o direito eleitoral inicialmente, aí depois eu envolvi com a administração pública, né? Então me especializei muito no direito administrativo, e aí, mais recentemente, eu resolvi focar no direito de família e de sucessões. Então, nesses últimos tempos agora, eu estou focado nisso, trabalho como advogado hoje, focado nessa área. Bacana. A gente tem visto, assim, essa necessidade de conhecimento da lei nos últimos, talvez, dias, mas meses, assim. Por que eu digo isso? Porque é por não conhecer o que está previsto. É mais ou menos a mesma ideia da questão bíblica, assim. Eu costumo dizer que a gente está esperando um eis que te digo para obedecer aquilo que já está escrito. Aí a gente fica esperando um sentimento maravilhoso de Deus e, cara, tá escrito, mano, era só tu cumprir, assim. É a mesma coisa da lei, assim, a gente fica às vezes esperando alguém ir e bater o martelo e tal, e caramba, mas a gente tá na Constituição, sabe? Então esse conhecimento da lei em si tem sido muito exigido nos últimos dias, assim. Olha, na verdade, sempre foi isso. Isso que você está falando, numa situação normal, é válido. O problema é que nós estamos vivendo uma situação, especificamente no caso do Brasil hoje, em que, na minha visão, não é a lei e não é a Constituição Federal que está direcionando o nosso país. Aqueles que deveriam guardar, que deveriam proteger a Constituição e as leis no Brasil, especificamente me refiro a ministros do Supremo Tribunal Federal,
Eles foram por uma linha de alguns anos para cá de total desprezo ao que a lei diz, ao que a Constituição diz. Então você tem, por exemplo, o ministro Lewandowski no impeachment da Dilma Rousseff. A Constituição diz: quem é impeachmentado perde os direitos políticos. Está lá no texto, está lá na Constituição. O ministro resolveu submeter à apreciação da Câmara uma avaliação se ela perderia os direitos políticos ou não, sendo que uma coisa está atrelada com a outra. Aí você já rasga ali a Constituição Federal. De lá para cá, é quase que diário a gente vê os ministros da Suprema Corte rasgando a Constituição. Vou te dar um exemplo. Casamento. O que é casamento? Casamento é definido na Constituição Federal como entre um homem e uma mulher. Os ministros do Supremo Tribunal Federal resolveram rasgar esse dispositivo e entender que não. Pode ser, por exemplo, com pessoas do mesmo sexo. Então, aí, assim, eu poderia relacionar aqui, talvez já tenha mais de centena de situações em que o atual Supremo Tribunal Federal rasgou as leis. Meu pai estava conversando comigo hoje mesmo. Meu filho, mas a lei. Falei, pai, vamos entender o que está acontecendo no nosso país. Não é mais a lei. Não é mais a Constituição que direciona o país. É uma situação muito grave. Talvez essa hoje seja a situação mais grave do ponto de vista social e político no Brasil. O fato de que nós não estamos mais vivendo num ambiente de Estado democrático de direito. Essa é a minha constatação. Sabe? É muito grave isso. E a gente não sabe, inclusive, nem como resolver isso. Eu não sei como resolver isso. Só rapidão. Por exemplo, essa é a razão pela qual lá no começo eu falei, porque o direito é meio... Porque qual é o meu grande problema em relação, não ao direito, mas em quem faz direito? É o mesmo problema que eu tenho, apesar de ser um teólogo, é o mesmo problema que eu tenho em relação à teologia. Eu vejo alguns teólogos defendendo algumas coisas que, assim... absurdas. Eu me pergunto assim, meu Deus, mano, qual é a versão da Bíblia que tu tá lendo, cara? Porque eu não... Mas eu tenho uma boa explicação para isso também. E eu vejo isso acontecendo no direito, entende? Então, assim, apesar de não ser um leitor ávido do Vademecum e da Constituição e de nada, eu já passei o olho. Mas você sabe, existe uma razão básica pela qual isso acontece, tanto na Bíblia quanto nas leis naturais, vamos colocar assim. Que tem a ver... vamos falar da Bíblia especificamente. A Bíblia tem um texto bíblico que vai nos ajudar a entender isso, que diz assim: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O que isso quer dizer no sentido oposto? Que as coisas espirituais não se discernem carnalmente ou materialmente. Ponto. Quando você entende isso, você tem que procurar discernir assim. Mas então o que é esse tal de discernimento espiritual que é fundamental, essencial, sem o qual eu não consigo compreender as coisas espirituais? E aí vem aquela disputa que existe entre a carne e o espírito. O espírito anseia pelas coisas espirituais e a carne pelas coisas carnais, materiais. Então, nós somos uma luta. Existe em nós uma guerra constante nesse sentido. Então, o que é o homem espiritual? O homem espiritual é aquele que um dia disse assim, tomou a seguinte decisão a partir desse pressuposto: olha, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. A pessoa que virou a chave do seu caráter, da sua postura diante da vida, a partir dessa perspectiva, dessa constatação e dessa conclusão, ele vai olhar para a Bíblia e vai conseguir compreender o que está ali. Por quê? Porque ele está dominado pelo Espírito. Ele esvaziou-se dos seus desejos, do domínio das suas vontades, e esse esvaziamento é o único caminho para você ser cheio do Espírito. Então, cheio do Espírito, esvaziado de si, você olha e vê e compreende o que está escrito. Qual que é o problema do homem carnal, do homem material? É que como ele está cheio de si,
como ele é dominado pelos seus desejos e pelas suas vontades, em primeiro plano não tem espaço para a operação do Espírito Santo nele. Já está tudo preenchido pelos seus desejos e pelas suas vontades. Então, quando ele vai ler a Bíblia, o que ele vê? Ele vê os seus desejos e as suas vontades, e não a vontade de Deus. É muito fácil explicar isso com a história da teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? Ela é um homem natural lendo a Bíblia e vendo nela a sua vontade. Então é assim, homem não gosta de ganhar dinheiro naturalmente? Né? A gente não gosta, sim ou não? É uma condição natural. Ninguém precisa ensinar uma pessoa a gostar de ganhar dinheiro. Não, agora vamos ter um curso para ensinar as pessoas a ter vontade de ganhar. Não precisa. Né? Então, quando você é dominado pelos seus desejos naturais e lê a Bíblia, o que você vai ver lá? Um Deus que existe para fazer você ficar rico. Percebeu? Um Deus que te atende, né? Isso. Então, aí está o ponto essencial. Se você quer, de fato, saber e conhecer e discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem antes de ler a Bíblia até, você tem um desafio. É falar o seguinte: eu abro mão dos meus desejos, das minhas vontades, porque eu quero a vontade de Deus. Com este espírito que você lê a Bíblia. Então, boa parte dessas confusões, eu diria quase a totalidade dessas confusões que você vê na compreensão da Bíblia, são homens naturais, dominados pelos seus próprios desejos, lendo a Bíblia e encontrando nela os seus desejos e as suas vontades, e não a vontade de Deus. Professor, mas voltando para aquilo que no começo a gente estava falando sobre isso, o Gabriel até comentou, aí eu vejo que realmente parece que a gente está num beco sem saída. Porque quando você olha, por exemplo, teólogos que vão fazer suas interpretações de acordo com seus gostos, né, do jeito que ele quer, normalmente a ferramenta dele não é a Bíblia. Para a grande maioria, a ferramenta dele é um livro histórico, é um dos pais da igreja, a teoria de alguém do passado. Então, assim, ele não vai seguir a Bíblia para poder, ao pé da letra, entender e interpretar aquela lei. Ele segue normalmente teorias. E quando a gente vai para a Constituição, igual a gente estava falando sobre isso, aí é onde mora um problema. Porque se está lá escrito ao pé da letra e você quer interpretar de outra forma, você não tem uma segunda fonte para poder estar interpretando ela. Não é igual na teologia que às vezes o cara está ouvindo o que fulano falou para poder dizer. Eu vejo que parece que a gente está meio que no enrascada. Sim. Porque se eu pego a Constituição e ela diz que isso não pode, e aí o colegiado remete isso para uma Câmara e fala assim, o que vocês acham? Porque a gente não quer, ou a gente quer. O que vai acontecer com o país nessa... Essa pergunta sua é muito boa. Eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu percebo que eu vou ter condição de falar algumas coisas que, por exemplo, eu não tenho condição de falar num programa de televisão. Né? Que o debate é muito superficial, muito rápido. O que acontece? Tudo que... A nossa visão de mundo, ela é construída ao longo do tempo a partir de pressupostos. Você vai estabelecendo princípios que delimitam, que direcionam a sua maneira de ver as coisas, de pensar. Então, isso que está acontecendo no direito no Brasil hoje é fruto de uma construção histórica que foi feita ao longo dos últimos 80 anos, mais ou menos. Tá? Antigamente, até quando eu estudei o curso de Direito, eu fiz ali na década de 90, ainda prevalecia na academia, mas ainda já iniciava uma certa interferência de uma outra teoria, que é o seguinte: como é que você interpreta a lei? O seu objetivo fundamental é o seguinte: para você entender a lei, você tem lá alguns princípios. São métodos de interpretação. Não tem os métodos de interpretação da Bíblia? Tem os métodos de interpretação da Constituição Federal e das leis brasileiras que a gente aprende na Faculdade de Direito. Então, entre esses métodos, tinha um que dizia o seguinte: olha, você faz isso, faz isso, faz isso. Se você não conseguiu ainda entender direito o que é o objetivo daquele dispositivo, procure saber qual era o objetivo de quem escreveu o texto e aprovou, que é o parlamento. Então, lá no parlamento tem um histórico, tem a justificativa do projeto de lei. Então, você entra e busca essa informação, porque você vai conseguir, a partir disso, constatar, verificar de fato o que aquele dispositivo quer dizer. Exegese. Isso. Com alguém que fez o dispositivo e justificou porque ele estava fazendo. Não é assim? Beleza. Era assim quando eu estudei.
Só que ali já estava nascendo uma outra abordagem de interpretação das leis e da Constituição Federal, que diz o seguinte, olha, muito mais importante do que descobrir o real sentido do texto quando ele foi escrito, é mais importante você ler o texto e adequá-lo à sua realidade atual. Isso também adultera a interpretação bíblica. É o mesmo princípio. Existe, inclusive, um pensador, que eu não vou lembrar do nome dele aqui agora, que foi ele que concebeu essa teoria na década de 30 ou 40, se não estiver enganado. Tá? Ele, acho que é um italiano. Ele escreveu sobre isso, ele teorizou, ele tem um livro sobre isso, onde ele diz o seguinte, não, gente, muito mais importante do que a letra fria é você pegar essa letra, olhar para o cenário, para o contexto que você está vivendo, e aí você aplicar adequando a esta realidade, não interessando muito o que o autor quis dizer. Essas interpretações bíblicas hoje, que o cara fica... Sabe, lembra de um pregador famoso dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada? É exatamente essa teoria. Que é também hoje, e que influencia hoje muito o direito. Eu vou te mostrar isso do ponto de vista prático. Tinha uma frase nas placas de formatura da minha faculdade, quando terminei o curso, que dominava. Não tem aquelas placas de formatura da faculdade de Direito, geralmente tem uma frase na placa. E tinha uma frase que dizia o seguinte: quando você vê o direito em conflito com a justiça, faça opção pela justiça. Eu, nos meus primeiros anos de faculdade, eu era... Gente, que frase que resume bem aquilo que eu penso que deve ser. Eu admirava o pensamento expressado nessa frase. Com o tempo, a gente vai estudando, aprendendo, amadurecendo. Hoje, a minha conclusão é a seguinte: essa é a frase mais destrutiva já concebida pela mente humana no campo do direito. Por quê? Porque quando você diz o seguinte, olha, o mais importante não é o que a lei está dizendo ou o direito está dizendo, é isso que ele quer dizer. O mais importante é você fazer justiça. Ocorre que justiça é um conceito relativo. Existe um conceito absoluto de justiça? Não. O que você está fazendo com isso? Você está dizendo o seguinte, ó, isso é extremamente autoritário, inclusive. O povo, através de seus representantes, elaborou uma norma. Eu, como responsável por executar essa norma, estou falando do Poder Judiciário, por exemplo, olho para a norma elaborada pelo povo e dou a ela uma aplicação que eu entendo justa e que diverge da intenção do povo por meio de seus representantes. Ou seja, eu sou um ditadorzinho. Percebe? Aí você vê hoje o Alexandre de Moraes, o Barroso, no Supremo Tribunal Federal, o que eles estão fazendo é exatamente isso. Eles foram formados para isso, para ignorar o que o povo disse por meio das leis da Constituição de seus representantes, para executar uma justiça. E eles fazem isso. Eu não duvido, inclusive, que eles são bem intencionados. Eles querem executar aquilo que eles acham que é justiça. Entendeu? Só que isso é autoritário, é ditatorial. E é por isso que, inclusive, muita gente hoje está dizendo, eles são ditadores. Só que eles nem têm, na minha visão, acredito que é possível, inclusive, que eles nem tenham consciência do quão ditadores eles estão sendo, porque eles foram convencidos de que eles estão fazendo justiça. Deixa eu tentar pintar um quadro de ligação entre esses dois assuntos para esse mesmo assunto. A gente entende que a teologia que é feita enquanto conceito, não enquanto teologia bíblica no sentido único da palavra. As teologias que são desenvolvidas durante o tempo, elas são desenvolvidas com base numa necessidade social que é levantada. Por exemplo, os concílios nasceram dessa necessidade. A igreja tinha uma demanda de defender algumas coisas e aí os concílios eles eram elaborados. Eu já ouvi pessoas falando de que Joseph Prince e companhia,
desenvolveram a TDP, a Teologia da Prosperidade, no afã de tentar responder a um clamor social existente na condição social em que eles estavam, no lugar geográfico em que eles estavam. Só que isso acabou ganhando um tamanho. Eu não sei se eles esperavam ou não esperavam, enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Né, e ainda mais na América Latina, muito provavelmente por causa da nossa questão sociopolítica, socioeconômica, na verdade, política não, socioeconômica, a Teologia da Prosperidade teve uma adesão absurda aqui. Quando eu olho para a parte do... Isso lado de cá, né? Estou tentando conectá-los. Quando eu olho para a parte do direito, é instrumento de direito também os costumes. Sim. Não é? Será que isso não... Os costumes e tratados, né? Os tratados nem tanto, mas os costumes, será que isso não acaba sendo um desses catalisadores desse tipo de atitudes? Porque aí eu olho para uma realidade que não é a nossa, eu tento aplicar aquilo que foi vivido, ou até mesmo da nossa, mas foi vivido num outro tempo, agora, e aí eu aplico de uma forma totalmente equivocada para hoje. Olha, existe uma hierarquia de princípios. Inclusive, princípios de interpretação do direito. Existe uma ordem, existe um texto, existe um contexto, existe uma justificativa, e aí você vai estudando. Inclusive, quando você não encontra respostas nos textos escritos, na justificativa das leis e tal, você pode inclusive recorrer aos costumes. É o contrário. Assim, o contrário no seguinte sentido: quando o texto está escrito, os costumes só serão avocados se a lei não responder. Entendeu? Agora, a própria concepção da lei, ela surge da tradição, da cultura e dos costumes. Então, quando você elabora uma lei, você está fazendo em cima dessa história, né? O que está acontecendo hoje é o contrário. É que algumas pessoas ocuparam o poder, aí tem uma história longa por trás disso, e eles estão decidindo contra os costumes e contra as leis, porque eles se entendem como profetas de uma justiça a ser implementada, e eles estão ali naquela posição com essa missão. Então não interessa o que a lei está dizendo, não interessa sequer o que os costumes estão dizendo. Eu quero e entendo que a maneira de fazer justiça é esta. E essa é uma mentalidade de ditador. Todo ditador pensa assim. Eu sou iluminado que sabe o que é melhor para vocês. E calem a boca. Pô, vem atrás de mim porque eu sei para onde é que a gente... Exatamente, entendeu? E existe um processo, né? Porque eu acredito assim, se o que eles, na representação do direito, estão fazendo for tentando atender um clamor, por exemplo, indo para a teologia, esse clamor, nós hoje como igreja deveríamos estar vendo, né? Dos que estão precisando, dos que estão gritando por justiça, digamos, a parte da população brasileira que sofre com as necessidades, né, dificuldade. Então, assim, a igreja deveria estar vendo esse clamor por justiça. Se a igreja hoje estivesse fazendo o papel dela em todos os âmbitos, e eu olho principalmente de também estar influenciando nas questões políticas, talvez o parlamento estaria respondendo ao clamor de justiça, fazendo o papel dele, e as outras instituições estarão todas fazendo seus papéis. Se hoje um está se levantando como justiceiro, né, uma das instituições está se levantando como justiceira, talvez ela se levante como justiceira porque as outras não estão cumprindo seus papéis, e talvez, penso eu, que nem a igreja cumpriu o seu papel. Então, assim, são erros tentando justificar erros. Se eles estão fazendo isso, para mim estão fazendo errado, porque não é papel deles. Eles deveriam estar cumprindo a lei. Sim. Né? Trabalhando na legalidade. De onde é que o senhor acha que isso tudo começou? Porque isso tudo foi uma construção, assim.
eu tive a oportunidade de passar... Eu venho de uma família de militares, eu tive a oportunidade de passar 6 anos dentro da Marinha, saí agora, em setembro. E aí a gente vê, como a gente está lá dentro, aí você acaba vendo muito mais, né, com muito mais clareza, um processo de, nos últimos anos, desconstrução da imagem do militar e do militarismo. Você conhece a expressão contracultura? Uhum. Vocês são estudiosos. O ápice, assim, não vou dizer o ápice não, mas um momento emblemático é a década de 60, com os movimentos hippies nos Estados Unidos, Woodstock, que tinha um lema sexo, drogas e rock and roll. Aquilo ali, aquele movimento de contracultura, ele não nasceu de uma vez, existe uma história que levou aquele movimento. E eu costumo dizer que os hippies de Woodstock hoje estão governando o mundo. Eles chegaram, hoje eles são os condutores da ONU, dos principais países do mundo. Aí é uma história assim, é uma história longa entender isso, como é que isso aconteceu. Eu vou tentar aqui ser sintético. Você tem um processo iniciado, uma série de situações, mas eu vou tentar simplificar aqui. Não simplificar não, a gente tá... que é o seguinte, olha só, na verdade eu tenho que escolher uma linha para falar, porque é tanta variável envolvida nessa história que eu tenho que escolher uma linha para falar, que é o seguinte. Vamos voltar ao século, acho que 17 ou 18, 1700, 1800, é século 19. Século 19. Karl Marx, ele é um historiador e ele olha para a história da humanidade e chega à seguinte conclusão: a história é uma história de opressão. Então você tem os seres humanos oprimindo uns aos outros durante a história inteira. Aí ele mostra, lá na Idade Antiga era assim, tinha uma classe que oprimia a outra. Aí na Idade Média o senhor feudal oprimia os servos. Aí na época ele estava, os burgueses oprimem os proletariados. Essa é a história da humanidade, história de opressão. E ele, inconformado com isso, tenta conceber uma saída para isso. Ele fala, gente, nós não podemos continuar enquanto seres humanos vivendo numa sociedade onde a lógica que prevalece é a lógica da opressão. E esse discurso, você concorda comigo, que ele é cativante, principalmente para quem tem um bom coração, para quem quer ver as coisas acontecendo da maneira mais justa possível, né? Então, o diagnóstico e assim, o sentimento é muito nobre. Uhum. Beleza. Aí ele apresenta então a solução. A solução dele é o seguinte, olha, o problema todo, segundo Karl Marx, ele teoriza inicialmente, é a estrutura econômica da sociedade. Quem tem o capital oprime quem não tem. Eu estou simplificando a história, e aí ele diz o seguinte, então nós temos que fazer uma revolução econômica na sociedade, expropriando os bens de quem tem, colocando na mão do Estado e todo mundo ficando igualando todo mundo. Então você não terá mais o rico oprimindo o pobre. Essa é basicamente a lógica por trás da teoria dele, da concepção dele, que a gente conhece hoje como socialismo e tal. Beleza. Essa ideia, ela foi implementada posteriormente na Rússia, na China, mais posteriormente em Cuba, em vários países, alguns países da África. E isso, falando da Rússia especificamente, já no começo, isso produziu um efeito colateral. Primeiro, uma concentração muito grande de poder na mão das pessoas que se apresentavam como profetas da igualdade. Então essas pessoas foram se tornando muito poderosas e autoritárias. Tem um livro, inclusive, muito bom para ler sobre esse assunto, que chama Revolução dos Bichos. Foi um livro escrito como crítica a isso que eu estou acabando de dizer. Então, peraí, mas não era para produzir justiça e igualdade? Por que está produzindo morte, fome, destruição e mais opressão ainda? Aí surgem uns teóricos, já na década de 20, tem um tal de Hockenheim, que escreve um livro chamado Autoridade e Família, que ele diz o seguinte, olha, tem um problema na teoria de Karl Marx. O próprio companheiro de Karl Marx, eu esqueci o nome dele aqui agora, Engels, coisa assim, isso. ele já tinha identificado isso. Ele tinha falado, olha,
tem uma estrutura na sociedade que é mais importante do que a econômica, que é a família. Então, aí vem Horkheim e aprofunda nisso num livro chamado Autoridade e Família. Ele vai dizer o seguinte, olha, a estrutura mais importante para determinar como vive a sociedade nem é a econômica, é a família. Por quê? Aí ele toma como exemplo a chamada família patriarcal. A família patriarcal ela é edificada sob a autoridade do pai. E quando você tem uma autoridade, ou seja, alguém que está acima dos outros, é assim que eles encaram o conceito de autoridade, é alguém que está sobre os outros, essa pessoa faz uso dessa autoridade para oprimir os outros. Então, o marido, num casamento ou numa família patriarcal, ele usa dessa autoridade para oprimir a esposa e oprimir os filhos. Então, você já tem uma família na qual todos nós crescemos e a lógica que prevalece é da opressão. Então, nós que crescemos num ambiente de opressão, quando vamos para a sociedade, replicamos a lógica da opressão. Então, não dá para você ter uma sociedade mais justa e igualitária enquanto você tiver a família patriarcal. Quebra a família, então. Isso. Aí, por que eu estou dizendo isso? É porque aí vem depois, na década de 30, um senhor chamado Antônio Gramsci, que é um filósofo socialista, e ele escreve um livro a partir dessas constatações, é o seguinte, como é que a gente vai fazer para mudar o mundo para melhor? Como é que a gente vai conseguir implantar o nosso sonho de justiça e igualdade? Aí ele cria toda uma concepção de revolução cultural. Não é mais uma revolução econômica. Se a gente quer transformar a sociedade, a gente tem que transformar a mentalidade das pessoas muito antes do que querer transformar a maneira econômica com a qual a sociedade é organizada. Né? Aí tem um outro senhor, que eu estou tentando me lembrar o nome dele aqui, ele escreve um livro chamado Eros e a Civilização Ocidental. E aí, qual é a concepção básica desse livro? É que a estrutura sexual com a qual a sociedade está organizada também contribui para essa lógica de opressão, e aí surge a ideia do sexo livre. Então as coisas elas vão se somando. Aí chega na década de 60, o que você tem? Você tem um movimento de contracultura, ou seja, a revolução não é mais uma revolução econômica, a revolução, se nós queremos um mundo mais justo e igualitário, nós queremos uma revolução cultural. Aí surge o movimento de contracultura, que é pregando o sexo livre, justamente para atacar a estrutura heterogâmica da sociedade, que visa atingir a família heterogâmica, a família patriarcal. Desestruturar essa lógica, porque a gente precisa acabar com isso. Isso é razão de opressão, é razão da opressão na sociedade. Né? Então, sexo livre, aí vem as drogas como ferramenta de você se insurgir contra o sistema, né? E a música, que era uma expressão... E o rock and roll é uma música revolucionária, né? Uma música que nós tínhamos assim, o valor era a música clássica, a música... Aí o rock and roll ele surge de uma maneira completamente diferente, revolucionária, e ele expressa esse sentimento do momento. Então, isso tudo chama a atenção hoje, inclusive eu tenho muita vontade de produzir conteúdo mais sistematizado nesse sentido, para dizer o seguinte, o nosso grande desafio hoje é uma guerra, nós estamos vivendo uma guerra cultural. Né? Então hoje, e aí o trabalho foi muito bem sucedido na minha visão ao longo desse tempo, hoje nós temos pastores que defendem essas ideias anticristãs, antibíblicas, de influência socialista e de contracultura, entendeu? Tem pastores hoje que defendem isso claramente. Porque eles foram... Aí teve uma estratégia para que isso acontecesse, né? A estratégia da infiltração nas instituições. Então, o plano de Gramsci era o seguinte, olha, nós temos que... Quais são as instituições que determinam como a sociedade funciona? Ele citava família, citava igreja, citava partidos políticos, imprensa, as escolas. Então, a proposta dele é, se a gente quer mudar a sociedade, a gente tem que ir para dentro dessas instituições e de dentro começar a mudá-las, influenciando a mentalidade das pessoas. Então, por exemplo, para dentro da Igreja Católica, eles foram para dentro da Igreja Católica e criaram um sistema teológico, Teologia da Libertação, que usa a linguagem própria do marxismo. A proposta do marxismo, essencialmente, é a libertação dos oprimidos. Né? Então, a teologia da libertação é uma teologia criada por marxistas para ocupar a igreja.
Dentro da igreja evangélica, a teologia da missão integral. A teologia da missão integral é uma criação de evangélicos marxistas para trazer os valores dessa filosofia para dentro da igreja. Então, eles ocuparam a igreja, ocuparam as faculdades de direito, ocuparam as faculdades de jornalismo, ocuparam as faculdades de educação, e hoje quase todo esse sistema está, assim, qual que é a grande meta de Gramsci? As pessoas precisam ser socialistas sem saber. É que a mudança de mentalidade já foi tão incorporada à sua maneira de ser que você olha e defende as ideias, mas você não liga ao fato de que ela faz parte de uma construção histórica do socialismo. Não. Eu costumo dizer que eu concluí o meu curso de Direito sendo um socialista. As minhas convicções eram socialistas. Mas se você me perguntasse assim, você é socialista? Eu diria o quê? Não. Então Gramsci conseguiu. O senhor acredita que há a possibilidade de que alguém seja hoje de fato cristão e que carregue valores socialistas? Olha, aí, vamos lá. O que são valores socialistas? Eu nem falei sobre esquerdistas no Brasil nesse momento, porque eu acho que até mesmo a esquerda no Brasil nesse momento está um pouco distante do que de fato é o socialismo, mas enfim. A gente tem que ter um cuidado com os termos utilizados, porque às vezes assim, o termo utilizado para cada pessoa tem um significado diferente. É impressionante. Então a gente tem que deixar claro o que é socialismo. Né? Socialismo é a busca de uma sociedade mais justa e igualitária? É uma pergunta que você tem que fazer responder. Talvez, né? Lá no Então, cerne. porque se você falar o seguinte, a busca de uma sociedade mais justa e igualitária, o cristianismo é contra uma sociedade mais justa e igualitária? Percebe? Aí logo... Então, o que é que você está falando Porque quando você fala para um militante socialista, para ele, socialismo é a busca de uma sociedade mais justa e igualitária, sim ou não? Sim. Só que aí, quando você tem uma leitura crítica, que alguém, inclusive, eles defendem que se faça do cristianismo, a gente também faz leitura crítica mesmo, né? Então, é assim, olha... O diferencial do socialismo não é a busca de uma sociedade mais justa e igualitária. A busca de uma sociedade mais justa e igualitária já está sendo feita pelo cristianismo, inclusive, há 2000 anos. Entendeu? Inclusive, eles usam aquele texto da igreja que tinha tudo em comum para dizer que ali é um exemplo de que Jesus Cristo, a igreja era socialista desde sempre e tal. Isso é uma falácia das mais absurdas. Por quê? O que distingue o socialismo não é isso. O que faz com que o socialismo seja socialismo não é isso. O diferencial do socialismo é a proposta de como a gente vai fazer isso. Como é que a gente vai ter uma sociedade mais justa e igualitária? A proposta socialista é por meio da expropriação forçada dos bens de produção e do capital. Isso é cristão? No cristianismo, admite-se forçar uma pessoa a fazer o bem? Em tese, né? Se fosse o bem, porque não é o bem, mas... Ou seja, a contradição do socialismo com o cristianismo é intrínseca na natureza. O cristianismo só trabalha com aquilo que é voluntário. Se não for voluntário, se não for de boa vontade, Deus não recebe. E o socialismo trabalha com a imposição. Eu vou tomar o que é seu à força e vou distribuir igualmente. Mas né? é tão engraçado que na passagem onde Ananias e Safira vai lá e vão entregar a propriedade deles, que os apóstolos falam para eles? Não era seu? Você não podia fazer, obrigado. Você não foi obrigado, podia fazer o que você quisesse. Exatamente. Mas aí você resolveu o quê? Mentir, enganar, né? Você quis socializar o que era seu aqui, mas de uma forma errada, mentindo. E não, aí nem socializar, né? Porque eles não deram tudo, Aí volta para os três pensadores que desenvolveram a teoria do socialismo, e você vê que ao fazer os testes, né, onde cada um vai fazer um teste para ver como que funcionaria. E todos os três chegaram à mesma conclusão. Não funciona. Porque eu não lembro o nome deles mais aqui agora, mas o que pegou que
estabeleceu em uma pequena cidade a sua teoria socialista, ele viu que deu pane, deu problema ali, porque as pessoas não conseguiam saber administrar as questões, a dificuldade de não ter um líder, porque até então o pensamento deles era muito puro, muito simples, muito bom. Não, todo mundo vai ter tudo por igual, ninguém vai ter líder aqui entre nós, a coisa vai fluir, vai funcionar. E eles viram que não funcionavam. Aí Marx vem, pega teoria linda deles, que foi provado que não dava certo. Aí Marx fala, não, essa teoria, inclusive, que é conhecido como o socialismo utópico, né? Ele pega e fala o quê? Para funcionar é por meio de força, é por meio de obrigar. Porque é o que eu penso, né? Olhando para tudo isso que está acontecendo hoje, é o que eu penso. A questão da direita e esquerda, historicamente, em 1780, 1700 alguma coisa, na França, foi uma questão de localização. Quem é a favor do rei ter direito a veto? Fica lá de cá. Quem é contra, o parlamento vai para o outro lado. Quando se observou, quem estava à esquerda, os que eram contra, os que eram mais radicais, que achavam que o rei não podia ter direito de veto, e quem ficou à direita, os que concordavam em manter as coisas como eram, a tradição, não mudar. No passado, falar de direita e esquerda foi só uma localização. Com as teorias do socialismo, Marx já pega a teoria pronta e olha e fala, não funciona desse jeito, tem que ser radical. E hoje, alguns cristãos tentam adequar isso, e me perdoe os que fazem isso, mas eu vejo que estão tentando romantizar um negócio que é provado há mais de 200 anos que não funciona. Olha só, aí você tem situações, eu diria assim, diferentes. Boa parte dos cristãos não dominam essa discussão que nós estamos fazendo aqui. Então eles olham muito assim, olha, eu apoio fulano porque ele fez isso. Porque, por exemplo, eu já vi as pessoas falarem demais assim, se eu tenho um curso superior hoje, é porque o fulano me proporcionou implementou isso. essa política pública, né? Então, essa pessoa é socialista, sim, ela defende o socialismo? Não é uma questão de ser socialista. Então, você tem pessoas na igreja que são gratas a alguém que ela entende que fez algo por ela. E aí ela deixa de ser cristã? Não. Ela nem tem noção. Isso. Eu ia falar. Ela nem tem noção do mal que esta teoria causou e causa. Causa na prática. Ela não tem essa noção. Agora, e eu creio que inclusive isso a maioria das pessoas é assim. Né? Eu tenho pessoas amigas minhas assim que são muito servas de Deus, muito tementes a Deus, mas votaram no Lula. Entende? Assim? E eu não tenho coragem de falar que essas pessoas não são cristãs. Sim. Né? É muito mais complexo do que uma declaração tão simples quanto essa. Né? Agora, se você se apresenta como cristão e defende, por exemplo, a expropriação dos bens de uma pessoa, você está sendo contraditório. Sim. Isso não tem nada a ver com o que a gente prega. A gente prega que alguém, para fazer o bem, tem que fazer voluntariamente, né? Essencialmente, aí tem então, olha só, para deixar bem claro o que é o socialismo. O socialismo, primeiro, trabalha com a concepção de expropriação e trabalha com a ideia de guerra de classes. Então, esses são os dois distintivos do socialismo: expropriação e guerra de classes. Então, só que aí qual que é o problema da expropriação? Eu já expliquei o que é o problema, né? Forçado. Sim. Não serve para o cristianismo, inclusive. E também não funciona na aplicação, na prática. Isso. Né? E o problema da guerra de classes tem um problema gravíssimo na concepção de Karl Marx, é o seguinte: Karl Marx ele tenta estabelecer o que é o bem e o que é o mal partindo de um pressuposto equivocado, que é a classe social a qual a pessoa pertence. Então é tipo assim, ó, todo mundo que é rico é mal e todo mundo que é pobre é bom. Essa ideia é, por óbvio, ridícula. Você jamais deveria separar as pessoas entre boas e más, entre oprimidas e opressoras, com base nesse critério.
Entendeu? Por quê? Porque eu tenho pessoas ricas que são generosas, que são boas, que fazem o bem, ou não tenho, né? Que não ficam se aproveitando dos outros. Tem, gente, eu pessoalmente conheço dezenas de pessoas assim, ricas inclusive. E temos pessoas ricas que são más, que oprimem, que subjugam. Da mesma forma, eu tenho o pobre. Eu tenho o pobre mau. Ou não tem? Sim. Eu tenho o pobre que oprime os outros. Sim. Então, não é assim, não é usando este critério que você vai separar as pessoas entre oprimidas e opressoras. Aí é o grande erro de Karl Marx. São dois grandes erros e esse é um deles, né? Então, se você quer... Você tem que separar a sociedade assim, ó, se for o caso, né? Entre quem são os bons e quem são os maus. Quem é honesto? Sim. Quem é desonesto? Quem fala a verdade? Quem fala a mentira? E a gente, eu também acredito, pastor, desculpa só cortar o senhor, eu acho que a gente precisa pontuar muito certo o que é honestidade. Porque eu vejo muita gente, por exemplo, estabelecendo como honestidade roubar 1 milhão ou 10 milhões e essa pessoa não devolve o troco de R$2 que lhe foi lhe dado a mais. Que tá roubando do mesmo jeito, né? Sabe? Então, pra mim, você tá sendo desonesto da mesma forma. Sim. Então, qual é o padrão? Qual é o parâmetro para isso? Eu acho que... Eu tenho certeza disso. Pobreza e riqueza é muito mais a respeito do que você faz com o que você tem do que quanto você tem. Porque eu sou do Rio de Janeiro e eu vi... quase não deu pra perceber. Eu vejo pessoas em ambientes bem mais vulneráveis do que os ambientes em que eu fui criado, e essas pessoas dividem muito mais. Mas dentro desse mesmo ambiente, eu vejo pessoas que não dividem. E que não estão nem aí pro outro. Exatamente. E pronto. Assim como eu venho de um ambiente que tem um acesso enfim, muito mais coisas, e aí eu vejo, talvez a porcentagem seja maior, não sei, não sou sociólogo, não fiz essa pesquisa de campo, mas mesmo que tenha ou não tenha, existem em ambos os locais. Então, o que é honestidade? O que é desonestidade? Eu acho que primeiro seria necessário pontuar isso. Porque hoje a gente vive essa época em que os valores em si eles estão muito, muito líquidos. Exatamente. E aí, se eu não estabeleço valores de honestidade, o que é honestidade? É o chamado o rejeitado fundamentalismo. Né? Ou seja, você ter fundamentos muito rígidos, dogmas muito sólidos. Isso é muito rejeitado hoje na nossa sociedade. Só para completar essa questão da guerra de classes, que tem um fator que nos ajuda a entender muito o que está acontecendo hoje. Às vezes eu vou debater com um socialista e eles não entendem como é que a gente pode estar falando de combate ao socialismo, ao comunismo, num ambiente em que parece que não é socialista. Por exemplo, os bens de produção no Brasil não estão expropriados pelo Estado. Percebe? Vocês estão atirando no inimigo, no fantasma. O socialismo concebido por Karl Marx nem existe mais. Aí a grande questão aqui é o seguinte: o que a gente está chamando de socialismo hoje? Essa é a pergunta. Então, quando a gente está combatendo o socialismo, do que nós estamos falando? Aí é preciso entender que, como eu disse agora há pouco, a guerra não é mais uma guerra econômica. A revolução não é uma revolução econômica, é uma revolução cultural. Quando a gente fala de socialismo hoje, essencialmente nós estamos falando de guerra cultural. E a guerra cultural, nesse campo, está muito evidente. Então, quais são os inimigos? O inimigo principal, a família e a igreja. Hoje, o socialismo tem como missão fundamental reduzir a influência da família e da igreja na sociedade. Porque eles entendem que eu estou referindo a essas duas instituições, são replicadoras do sistema essencial de opressão existente na sociedade. Então, aí uma série de medidas. Vou te dar um exemplo aqui bem simples para você perceber como é que eles vêm atuando ao longo das décadas, não é de agora. O casamento foi durante muito tempo, até por uma influência cristã, acredito eu, uma instituição a ser protegida pelo Estado. Porque se entendia que essa instituição
ela era fundamental para a estabilidade da sociedade. Então, para você desfazer um casamento, era uma via crucis. Se arrastava por anos. O processo de divórcio era lento, pela própria lei. Você não podia chegar lá e falar, eu quero me separar e pronto. Não. Tinha um processo intermediário que você tinha que ficar 2 anos. Aí depois de confirmar esses 2 anos, partir para uma outra fase. Caramba. Entendeu? Por quê? Porque a ideia era, vocês não vão... Essa instituição é tão importante para a sociedade que eu não posso simplesmente ignorá-la de qualquer forma. Não é assim. Traição era crime, né? Exatamente. Então você precisa insistir, você precisa lutar para conservar essa instituição. Essa era, inclusive, a lógica que prevalecia nas leis. De lá para cá, isso vem mudando gradativamente, da década de 70 para cá, acompanhando a revolução cultural que eu estou descrevendo lá, começando na década de 30, a constatação, os livros, a contracultura, percebe? Nada está acontecendo por acaso. Então, chega hoje, como é que está hoje? Você casou hoje? Amanhã, se você não gostou, amanhã você vai no cartório, não precisa mais no juiz, não. Você vai no cartório acompanhado de um advogado, vai te cobrar uma taxinha mínima, assina uma escritura de divórcio e vocês estão livres. É um desprezo completo à instituição do casamento. Como foi que nós chegamos a isso? Por obra do acaso? Não, existe uma força condutora de guerra cultural, de combate à família e à igreja. Se você for falar da igreja, por exemplo, hoje a igreja está chegando num ponto em que ela está perdendo a sua condição de dizer o que é pecado e o que não é. Totalmente. Vou te citar um exemplo. Esses dias eu estava, inclusive, debatendo com uma pessoa na rádio e eu perguntei isso para ele. Considerando o contexto atual, eu posso, por exemplo, dizer que a homossexualidade é pecado e, de consequência, dizer que quem pratica o pecado vai para o inferno? Do contexto atual, não. Pois é. Estão mudando, inclusive, estão impondo, inclusive, mudanças na igreja. De fora para dentro. Quem disser isso hoje está correndo um sério risco de praticar um crime que foi instituído sem lei, que o defina. Aí vai a história do direito novamente. Nós temos uma situação, isso é proibido. Saber, a Constituição proíbe você criar um crime sem lei anterior que o defina. Isso é proibido. Isso cometendo um crime, porque, querendo ou não, teoricamente, tu está expressando o direito, tu está se expressando. Se eu falo que isso é pecado e quem vai não é pecado, eu estou me expressando. Então eu não posso me expressar. Não, mas aí esse negócio é bem complexo. A maneira com a qual eles estão fazendo isso é de uma sutileza tão grande, que é o seguinte: eles equipararam a chamada homofobia ao crime de racismo. Então, se eu chegar para você e falar o seguinte: olha, eu posso dar opinião favorável ao racismo no Brasil, eu posso dizer, olha, eu sou a favor do racismo, eu acho que tem que perseguir mesmo os negros e tal, por exemplo, eu posso fazer isso? Não. Aí o que eles fizeram? Conceitualmente, eles, sem nenhuma base, porque não tem base filosófica, antropológica, sociológica para fazer isso, jurídica, nenhuma, eles simplesmente fizeram. A partir de agora, aquilo que a gente... Porque, inclusive, não tem definição legal. Por exemplo, qual é a definição legal de homofobia? Qual o dispositivo que descreve o que é homofobia? Não tem. Então, não tem. Se é crime... Porque tem aquele negócio da antijuridicidade, né? Você precisa respeitar os 3 negócios para poder ser um crime. Para ser enquadrado como crime. Uma delas é ter lei anterior que o previne. Exatamente. Código de Processo Penal. Enfim. Código Penal. Isso. Aí tem que estar lá previsto. Então, isso seria antijurídico, né? Sim. Esse é o quadro que nós estamos vivendo no Brasil. Que loucura. Né? É uma loucura. Agora, deixa eu só, assim, viagem. Enquanto o senhor estava falando, a minha mente estava aqui, o tic-teco estava... Em relação à igreja, em relação à teologia, em relação a tudo que nós estamos vivendo hoje, será que isso começou lá atrás com o que nós vivemos, por exemplo, na Universidade de Paris,
Iluminismo, 1700 e pouco, e aí você tem ali... Tem uma relação. Você tem ali... um processo a histórico, teologia né? deixa de ser o estudo por essa relação com Deus e passa a ser uma relação espiritual e tal. Isso, acho que a Universidade de Paris, não é? 1700 e alguma coisa. Por isso que eu falei que eu ia começar, eu ia escolher um eixo para contar a história, né? Mas se a gente for voltar um pouco mais no tempo, né, isso tem a ver com o processo de desgaste da igreja enquanto referência do mundo espiritual. Né? A igreja na Idade Média se desgastou muito enquanto referência ou representação do mundo espiritual, vamos colocar assim. Né? E aí vem o iluminismo, que é uma reação a um estado de coisas, né, que faz um contraponto, portanto, à espiritualidade, focando mais no materialismo e no humanismo como resposta para as necessidades da sociedade. A resposta não está mais no campo espiritual, está no campo humano, no campo material. Essa é a essência do iluminismo, né? E isso, o socialismo, ele é eminentemente materialista. Ele é anti-Deus, inclusive. Karl Marx, inclusive, ele faz afirmações bem categóricas sobre isso. O mundo só será livre quando a gente extinguir as religiões. Né? Então esse espírito está permeando toda essa filosofia, toda essa ideologia, desde sempre. Né? E tem origens muito claras no iluminismo, com toda certeza. Porque eu me lembro de estudar sobre isso e perceber esse início de desconstrução da teologia como ela, sobre a minha visão, né, deveria ser assim. De estar muito mais conectada ao que de fato é essa relação entre Deus e o homem, e aí a teologia ganha muito mais essa cadeira filosófica dentro desse papel de apenas cuidar da espiritualidade de uma forma muito genérica da coisa. Mas é por isso que eu acho que hoje... e materialista. Né? Eu acho que por isso que hoje a gente cai num erro muito grande, porque a gente consegue observar isso, que começou no passado, e hoje a gente tenta pegar a teologia e a igreja e afastar da lei, afastar da política, separar algo que, para mim, não tem como separar. Porque se a própria desconstrução, digamos assim, de uma teologia genuína começa no passado, né? Começa nas academias, escola de Frankfurt e tudo mais, a sociedade em si completa por um todo, e a própria lei também vem sendo desconstruída, sendo que sempre caminhou junto. E hoje a gente tenta separar. Tem uma visão equivocada, né? Nossa, me abriu um leque aqui agora de discussão. Vambora. Não, que é a história do Estado laico, né? Meu Deus do céu. O quanto eu já fui enganado acerca disso, entende? Eu defendia Estado laico como sendo o seguinte: a igreja e os cristãos não devem se envolver com política, não devem interferir com política, inclusive as ideias religiosas não podem influenciar a política. Tem a ver com a escola sem partido, pastor? Tem alguma coisa a ver com a escola sem partido? Não. A escola sem partido é outra coisa. Sim. Mas eu acreditava nisso. Eu fui convencido disso, inclusive. E aí mostrava as tragédias que foram o envolvimento da igreja com o Estado. Não tem essas histórias assim? Constantino. E tal. Aí, então, é o seguinte, o Estado laico é aquele Estado em que há separação entre a igreja e o Estado e que há os princípios religiosos não influenciam nas políticas públicas. Esse era o conceito que me ensinaram. Até eu estudar mais um pouco, viver mais um pouco, aprender mais um pouco e entender o seguinte: não existe, não vou dizer que não existe, é meio precipitado ou talvez arrogante falar isso, mas praticamente não existem pessoas que não têm religião. Aí eu vou estabelecer aqui um conceito de religião para a gente usar como referência, que é o seguinte: eu posso dizer que religião é a referência, é a forma com a qual nós utilizamos para estabelecer valores absolutos.
referências absolutas para a nossa vida, na verdade. Não é assim? Então, o que é Deus em última análise? Vamos fazer uma análise meio que antropológica, na verdade. O que é Deus para nós? É a referência que a gente usa de valores absolutos para a nossa vida. Sim ou não? Então, qual ser humano que não tem referências de valores absolutos? Nenhum. Exatamente. Só qual é a diferença entre nós e um ateu marxista, por exemplo? É que para o ateu marxista, Marx é o referencial de valores absolutos para ele. Portanto, para um ateu marxista, Marx ocupa a posição de Deus. Ele é um religioso como qualquer um de nós. Só trocou a figura. Isso, inclusive eu debati com uma pessoa, uma vereadora, uma época sobre isso, ela questionando. Você está trazendo os valores da sua religião para dentro da política? Eu falei, você faz o mesmo. Você faz o mesmo. Deu nó, não deu? Entendeu? Então não dá. O que a gente precisa entender? Primeiro ponto, não dá para você separar os valores de uma pessoa da atuação dela na sociedade, gente. Os nossos valores religiosos são os valores que a gente, de alguma forma, a gente aprende com a nossa experiência de vida, com as nossas referências, e aí você entende que isso é o melhor. E você tem todo o direito, portanto, de, enquanto cidadão, querer influenciar o debate público com as ideias que você acha melhores. Né? Então, e o outro, o ateu marxista, enquanto estamos num Estado democrático, ele também tem esse direito. Eu não estou querendo tirar o direito, eu só não quero tirar o meu. Né? E aí, Estado laico, portanto, não é o Estado que exclui a influência dos valores religiosos nas políticas públicas, não é. O Estado laico é o Estado que respeita todos os religiosos. Fantástico. E incentiva essa exatamente, né? de... Agora, de fato, aí vem o conceito de democracia. O que é democracia? É a ditadura da maioria. Não adianta querer contestar esse fato. O que é a democracia? É a ditadura da maioria. Por quê? Se não for a maioria mandando, for a minoria, aí nós temos apenas uma ditadura da minoria. Qual que é a melhor? A ditadura da minoria ou a ditadura da maioria? A menos pior é a maioria, né? Essa é a diferença entre democracia e ditadura, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Se uma sociedade, a maioria são cristãos, o que vai prevalecer naquela sociedade são valores cristãos. E está errado? Não. É democrático. Entende? Aí existe todo um movimento para desmoralizar esta tese, né? Que são que tem uma minoria querendo nos calar, entendeu? Querendo fazer prevalecer a vontade dele, nos calando. Aí usa os argumentos que Estado laico seria esse conceito que eu disse agora há pouco. Quando, na verdade, isso é tão contraditório que a Constituição Federal brasileira foi aprovada, conforme consta no seu preâmbulo, sob a proteção de quem? De Deus. Que Estado laico é esse? Se fosse o que eles falam que é aprovado sob a proteção de Deus. Entendeu? Então, não tem o menor... É um absurdo, né? E eu disse agora há pouco, eu acreditava nessas teses, assim, sabe? Sem entender... Mas o engraçado é que, assim, quando fala sobre essas questões da minoria, hoje em dia tentar aquela maioria, eu acredito que virou até uma modinha. Virou uma modinha porque quando você vê hoje muitos se elegendo, eles estão se elegendo de acordo com o quê? Defendendo uma pauta de minorias, e aí normalmente essas pautas são socialistas e tal, e aí consegue chegar num ponto, e o que para mim eu vejo como mais triste é que é assim, a igreja tentando entrar nessa vibe, entrar nessa jogada, defendendo algumas questões que não, mas nós estamos fazendo o papel da igreja, a gente está olhando pela minoria, sendo que o cristianismo não fala que no nosso manual de regra, fé e prática, não fala que nós temos que, digamos assim, olhar simplesmente para a minoria ou para a maioria, não. A Bíblia é Bíblia para todos. O cristianismo é cristianismo para todos. Então, assim, a minha tristeza é ver igrejas indo nessa onda, né, de conceitos, o que está fluindo. Então, vamos caminhar por ali.
Inclusive, não porque o senhor está aqui, mas eu lembro que eu te fiz uma pergunta quando o senhor foi eleito. Aí eu, não sei se o senhor lembra, estava tendo um simpósio lá na faculdade, alguma coisa assim, eu estava do teu lado e falei, pastor, o que tu vai fazer agora com os pedintes? Eu não lembro disso, não. Mas ele falou, como assim? Eu falei, porque o que vai aparecer agora de igreja, de pastor, de irmão pedinte, porque tu é agora um vereador da igreja, aí você falou assim, meu irmão, aí o pessoal tá tendo um problema. Porque eu não atendo ninguém e eu nunca fiz promessa para ninguém e eu não vou trabalhar pela igreja ou por pastores ou por pessoas da igreja. Eu vou trabalhar pela sociedade com o pensamento cristão que nós temos. Eu lembro do senhor falar isso. Falei, cara, né, que Deus lhe conserve assim. Porque a questão é, hoje quando surge alguém, ele quer defender um grupo. Que seja o grupo de homossexuais, que seja o grupo de negro, que seja o grupo de favelado, que seja o grupo de cada um quer defender seu grupo. E a igreja também entrou nessa onda. Você citou, né, uma situação aí sobre essa disputa, a guerra cultural e tal, e eu não falei uma coisa que eu queria ter falado, que é o seguinte, eu disse que o que distingue o marxismo é a expropriação dos bens e a guerra de classes, não é isso? Então, no campo, hoje, como é que funciona as defesas socialistas do campo do patrimônio? É assim, ó, eles defendem que o quanto mais estatizado for as coisas, melhor. Então, é por isso que eles são contra a privatização. Então, são ideias que têm aquele viés socialista na execução das políticas públicas, entende? Isso do ponto de vista... Hoje eles não expropriam mais os bens de capital, mas ele tem um ranço, que é manter, por exemplo, empresas públicas. Entendeu? Mas a minha vontade de rir, porque tu sabe quem vai ser o ministro de cidades, né? Eu acho que isso é boato. Eu não quero crer. Eu não quero crer que seja verdade, não. Né? Mas aí vem a história da guerra de classes. O Marx, inicialmente, teorizou que a guerra era econômica entre ricos e pobres, patrões e empregados, burgueses e proletariados, não era assim? Qual é a guerra de classe que está acontecendo hoje, ou que está sendo promovida hoje? Por causa da guerra cultural, o que a gente tem hoje é um incentivo, uma alimentação da guerra entre homens e mulheres, brancos e negros, gays e héteros. Você percebe que está nesse campo? Nós estamos falando de guerra cultural. Então, as classes estão definidas culturalmente. A guerra está estabelecida culturalmente entre essas classes. É aqui que eles alimentam as diferenças, o ódio, o conflito e promovem essa disputa política. Pastor, como é que o senhor acha que a igreja... E a gente aqui tem que chegar nesse ponto. Como é que o senhor acha que a igreja vai... Qual é o tempo do podcast, gente? Não sei. A gente... vamos embora. Se tiver tempo, a gente está junto. A pergunta é qual é o tempo do senhor, né? Essa é a pergunta. Não é nosso, não. Enquanto o senhor estiver sentindo bem, vamos continuar. Como é que o senhor acha que a igreja pode... Eu não sei se a palavra é resistir ou combater ou enfim, como é que a gente pode caminhar no sentido contrário ou tentar voltar. Não, eu não sei se a gente voltar, mas continuar avançando por um outro caminho. Acho que o senhor conseguiu entender a minha pergunta. Eu disse que o grande desafio de hoje é a guerra cultural, que está inclusive invadindo as nossas igrejas, mudando a nossa maneira de ver o evangelho, inclusive. De fora para dentro. Né? Eu agradeço a você muito por essa pergunta, porque este ponto tem sido o foco da minha angústia nesses últimos tempos. Se nós não acordarmos para esta realidade, vai acontecer conosco o que aconteceu na igreja da Europa, que está num processo muito mais adiantado do que nós, nesse sentido. Como nós somos um país periférico, os acontecimentos do primeiro mundo, eles demoram 30, 40 anos para chegar aqui. Então, primeiro isso aconteceu na Europa, já está num processo mais adiantado nos Estados Unidos e está se consolidando aqui entre nós também. Essa guerra cultural
que visa desconstruir a igreja e a família. Então, qual é o primeiro passo para a gente reagir e enfrentarmos essa guerra com chances de, assim, vencer? Vamos colocar assim, se é que eu posso falar assim. A Bíblia diz que o povo perece basicamente por falta de conhecimento. O nosso povo não tem conhecimento sobre a guerra que está sendo travada contra eles. É verdade. Os pastores, na grande maioria, não têm. Os irmãos, os obreiros, na grande maioria, não têm. Então, o nosso desafio é de levar conhecimento. E aí vem um podcast como esse, que eu me sinto aqui muito feliz de poder estar tendo esse tempo. Vocês vão colocar isso que eu estou falando nas redes sociais, isso que eu estou falando aqui para vocês. Eu nunca tive a oportunidade de falar com o tempo que estou falando aqui, com o nível de detalhes que estou falando aqui, e isso vai para as redes sociais. E pessoas vão assistir, pessoas vão ver, né? Então, eu, inclusive, tenho um sonho de fazer um curso sobre guerra cultural para líderes, para a igreja, sabe? Preparar mesmo o material. Vamos promover isso, né? Vamos fazer e isso. aí começar a apresentar isso para os pastores. Esse, na verdade, é o meu projeto nesse momento. Uau. Né? Eu estou com isso amadurecendo no meu coração. E eu acho que o caminho é esse, levar conhecimento. É isso. A arma que vai proteger a nossa mente e o nosso coração é o conhecimento. É a palavra, né? Pastor, só para a gente, enfim, a gente caminhar para o final, só assim, para o senhor ter uma ideia do quanto isso precisa chegar às pessoas. Um jovem ontem à noite me mandou um podcast por via de áudio no WhatsApp. Você sabe que o podcast começou só com áudio, né? Ele mandou um podcast dele falando num áudio a respeito de uma situação que ele está passando e do quanto ele, enfim, do quanto ele se distancia de Deus, do quanto ele se sente, enfim. E aí eu falei para ele assim, o que a palavra te diz a respeito disso tudo que você está me dizendo? A sua filiação em Deus. O que a palavra te diz a respeito disso? Porque muito diferente do que todo mundo hoje em dia está pregando no Instagram, eu não creio nesse avivamento Xaramanaia que está para chegar. Aliás, eu acho que a gente vulgarizou a palavra avivamento no Brasil, principalmente nos últimos anos. Eu acredito muito de que Deus tem levantado pessoas que vão fazer com que as pessoas voltem o olho para a palavra. Porque é ali. Antes de Josué começar toda a conquista que ele começou, Deus determina algo para ele. Você medita no livro dessa lei de dia e de noite. Então, há uma condição para que ele seja bem sucedido. Eu me lembrei aqui daquele avivamento Neemias, na época de Neemias, né? Ali, qual foi o momento de reavivamento? A leitura da palavra. Leitura. Sem palavra não dá reavivamento. Sem conhecimento, sem o esclarecimento, a iluminação da mente, do coração das pessoas, você não tem reavivamento. Nós conversamos isso aqui uma vez, né? Que o Gabriel falou assim, infelizmente para os nossos pais, né, para os nossos avós, né, para a galera que vieram antes da gente, eles viveram um evangelho da iminência da volta de Cristo a qualquer momento. Então, assim, se convertiam e quando falava, vamos nos aprofundar sobre isso, não tinha a preocupação, porque não, Jesus está voltando, vamos preocupar com isso não. Vamos preocupar em pregar. Lógico, é muito válido, foi para o tempo deles. Mas hoje o nosso momento é de saber que, por exemplo, os pastores precisam conhecer da história. Precisam saber dos movimentos de quando surgiram, precisam entender que é necessário trazer de novo, reavivar uma cultura contra a contracultura que se foi estabelecido e que é tão nocivo para a sociedade e tão nocivo para o cristianismo, para as nossas vidas, né? Então, assim, tá em nós hoje conseguir
trazer isso de volta. E a gente já começou Espalhar, né? nesse feriado agora, na terça-feira, dia 15, nós tivemos 14 horas de leitura do Novo bíblica. Testamento lá na igreja. E Que a maravilha, gente teve uma galera, assim, pessoas que Muito eu até bom, achei que muito não Olha, iriam. Deixa eu falar um negócio para vocês. Às vezes eu ouço, principalmente da parte de pastores, a afirmação de que o povo não gosta de palavra, que o povo não quer mais ir nos cultos de ensino da palavra. Essa informação é muito equivocada. O povo ama um pão quentinho, irmão. Gostei. Eu vou dar maluco. Aí, vou fazer um corte, hein, Nilton, desse negócio. O povo ama um pão quentinho, irmão. Oh, O problema é verdade. que, às vezes, o padeiro, irmão, tá numa preguiça. Entendeu? Gostou, Meu hein, Deus, mano? eu gosto muito disso. Então, ó, se você quer que o povo vá ouvir a palavra, você precisa preparar o pão com mais Saber carinho. salvar o pão. Vai né, pastor? estudar. Olha, vai consagrar a sua vida, Isso. vai aprofundar o seu conhecimento, Isso. né? Que aí o povo vai sentir vontade, depois de um dia de trabalho cansativo, esse povo vai falar assim, não, mas eu vou. Tem um negócio bom ali. Tem um negócio muito gostoso aí me Pãozinho esperando. quente com a manteiga, meu Deus. Que é isso? né? Jesus Cristo. Opa! Adorei isso. Então é Adorei isso. Perfeito. Pastor, eu queria muito já convidar o senhor para uma parte 2 desse podcast. Pronto. A gente precisa continuar conversando isso tudo. Tem muita coisa pra gente conversar. Muita. Porque assim, ó, eu percebo que os próximos meses serão decisivos para uma questão de visão de futuro a respeito de onde é que a gente vai chegar enquanto nação Uhum. e enquanto igreja. Exato. Então, não sei, a gente demora alguns meses e a gente volta a conversar sobre essa outra ótica. Estou à disposição de Obrigado mesmo. Por isso que é isso. Obrigado, pastor. Obrigadão. É mesmo. Valeu muito a pena cada minuto. E o pessoal vai colocar aí embaixo que quer a parte 2. Todo mundo que estiver assistindo vai espalhar. Vai ser assim, muita gente que vai colocar aqui que é a parte 2. E nós vamos conseguir mais uma vaguinha na agenda do pastor Osés para a parte 2 desse episódio. Deixa eu te pedir um favor, de verdade, assim, de coração. Manda pra alguém isso daqui. Aliás, muitas pessoas precisam ouvir tudo que nós tratamos hoje aqui. Por mais que você não concorde de tudo, o conhecimento que foi tratado hoje aqui precisa chegar em pessoas. Então agora, você tá me ouvindo, compartilha isso com alguém. A gente vai fazer isso tudo chegar em pessoas. Te pedir se você não fez até agora, vai lá embaixo, curte, comenta, compartilha, segue. Inscreva. A gente vai marcar o @ do pastor aí também. E é isso, segue ele, amplia o teu conhecimento. O meu povo padece por falta de conhecimento. Lembra disso. Obrigado, pastorzão. Eu que agradeço, viu? Estou muito feliz de poder participar, de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem nos dado, né? E estou à disposição para as próximas oportunidades de estar aqui. Vai ser Muito bom bom. demais. Obrigado, pastorzão. Pastorzão, obrigado. Bom, meu irmão.